Você acha que conhece o significado de luta pela vida? Imagine um mundo onde o chão sob seus pés pode literalmente fritá-lo em segundos, onde cada gota d'água é uma miragem e cada sombra um campo de batalha. No calor incandescente do deserto australiano, nas profundezas de cupinzeiros que rivalizam com fortalezas e nas margens de rios onde predadores alados dançam com a morte, existe um universo pulsando com uma brutalidade e uma genialidade que desafiam a nossa imaginação. E antes de mergulharmos de cabeça nesse universo absolutamente selvagem, um pequeno trato entre nós. Se você é do tipo que se fascina pelos segredos mais extremos do planeta e não quer perder nenhuma aventura como esta, já deixa o seu like neste vídeo e inscreva-se agora no canal. Ative o sininho porque o que você vai descobrir aqui você não encontra em qualquer lugar. Feito? Então, prepare-se. Esqueça o que você sabe sobre sobrevivência. Você está prestes a testemunhar o impossível se tornando rotina e batalhas microscópicas que revelam as maiores lições da vida. A partir de agora, você não vai apenas assistir, você vai sentir o deserto como nunca antes. Pense no cenário mais extremo que a natureza pode oferecer. Um sol implacável que transforma o ar em fogo. Um céu vasto, sem uma única nuvem para trazer alívio. O solo, tão quente que parece sussurrar ameaças. Para muitos, o deserto é um vazio, um palco de desolação onde a vida se acovarda. Mas essa é a visão de quem nunca se ajoelhou para observar a verdadeira arena dos gladiadores. E antes que qualquer imagem surja, fica o aviso. O que essas minúsculas criaturas enfrentam diariamente faria gigantes tremerem. Temperaturas que passam fácil dos 50 graus Celsius. Comida que é um tesouro fugaz. E perigos? Os perigos se multiplicam sob o sol escaldante como pesadelos febres. A primeira coisa que nos deixa boquiabertos é a pura inteligência em ação. Aqui, a pressa não é inimiga da perfeição, ela é a perfeição. Um segundo de descuido e uma lagartixa faminta, uma aranha astuta ou o próprio calor inclemente podem pulverizar meses de esforço. A vida, meus amigos, não tira férias no deserto. O ciclo diário é uma dança arriscada e coreografada pela necessidade. Ao menor sinal de trégua no calor, algumas espécies explodem em atividade, correndo sobre 6 patas com passos calculados, quase flutuando para evitar o contato direto com a areia fervente. Outras desenvolveram verdadeiros sapatos naturais, pelinhos microscópicos nas pernas que funcionam como isolantes térmicos, um escudo contra o chão em brasa. Já imaginou uma formiga disparando a quase 1 metro por segundo, o equivalente a um humano correr a mais de 200 km por hora, só para não virar churrasquinho no trajeto? Pois é, isso acontece todo santo dia. E ainda sobra fôlego para carregar o dobro do próprio peso de volta para o ninho. Mas a saga não termina aí. O deserto é um juiz implacável, não perdoa erros. Por isso, as formigas são sentinelas constantes. Um descuido, uma chuva repentina e traiçoeira e túneis inteiros podem ser inundados, colônias inteiras expostas a predadores famintos. Elas monitoram a vibração do solo, o cheiro sutil no ar, processando dados como supercomputadores biológicos para tomar decisões de vida ou morte. Não é exagero, esses insetos possuem sensores que fariam qualquer engenheiro de tecnologia coçar a cabeça em admiração. E se você acha que já viu tudo, prepare-se. No coração desse ambiente que desafia o senso comum, existe uma sociedade ainda mais misteriosa e engenhosa, os cupins do deserto. O que essas criaturas realizam em pleno solo árido é algo que beira o inacreditável. Não se trata apenas de sobreviver, é uma aula magna de arquitetura bioclimática, engenharia social e resiliência. Os cupins do deserto, especialmente os encontrados na África e na Austrália, são mestres em driblar o calor extremo, as chuvas que são mais lendas do que realidade e a onipresente escassez de alimento. Ao contrário das formigas com seus túneis relativamente rasos, os cupins erguem monumentos, os cupinzeiros, ou montes, que podem ultrapassar a altura de um ser humano adulto. E essas estruturas são muito mais do que simples casas. São sistemas de ar-condicionado naturais, de altíssima tecnologia. Lá dentro, o ar circula por uma rede complexa de canais secretos, trocando calor com o solo mais profundo e mantendo uma temperatura surpreendentemente constante, mesmo quando o mundo exterior se assemelha a um forno industrial.
O segredo? Uma argamassa especial feita de areia, saliva e fezes, criando paredes resistentes que suportam tempestades de vento e selam o frescor vital. Se pudéssemos encolher e explorar um cupinzeiro, veríamos câmaras especializadas para cada função. Jardins de fungos, sua principal fonte de alimento, berçários para as larvas jovens, áreas de armazenamento e corredores de ventilação que regulam a umidade como uma central de comando futurista. Em algumas espécies, os cupinzeiros são até orientados de acordo com o movimento do sol, maximizando a sombra durante as horas mais críticas. Cada detalhe, cada decisão arquitetônica é fruto de milhões de anos de evolução implacável. A sociedade dos cupins é um espetáculo à parte, mas talvez o mais fascinante seja sua simbiose com o ambiente. Eles são os grandes recicladores do deserto, transformando matéria orgânica morta em nutrientes, fertilizando o solo empobrecido. Indiretamente, criam oásis de estabilidade térmica, e seus lares servem de refúgio para uma miríade de outros animais, lagartos, cobras, aranhas e até aves. O cupinzeiro não é só uma casa, é um condomínio multifuncional no meio do nada, um farol de vida. Impressionante a engenharia desses pequenos arquitetos, não acha? A cada momento, o deserto nos prova que subestimar seus habitantes é um grande erro. E olha, se você está tão imerso nesta jornada quanto nós e quer continuar desvendando os segredos mais incríveis da natureza, faça uma pausa rápida, verifique se você já deixou o seu like e caso ainda não faça parte da nossa comunidade de exploradores, clique rapidinho no botão de inscrever-se. É um toque na tela para você, mas para nós significa um mundo e nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo assim. Valeu pela força, agora respire fundo, porque a aventura continua. Preparem os olhos para as lendárias Cataglyphs bicolor, as formigas prateadas do Saara, verdadeiras lendas da sobrevivência. Quem as vê de relance pode pensar, são só formigas. Mas a verdade, essas guerreiras representam o pináculo da adaptação ao calor extremo, à seca brutal e ao ambiente mais hostil do planeta. O segredo delas começa nas pernas, absurdamente longas, mais finas que um fio de cabelo, projetadas para manter o corpo o mais distante possível da areia escaldante. No auge do calor, quando o solo atinge temperaturas que derreteriam a maioria dos outros seres vivos, as Cataglyphs entram em cena. Elas são as necrófagas do deserto, calculando cada saída do ninho para o intervalo preciso em que os predadores já sucumbiram ao calor, mas os corpos dos insetos azarados ainda estão frescos. Esse comportamento ousado as transformou em alguns dos animais mais rápidos do mundo, proporcionalmente ao seu tamanho. Elas cruzam a vastidão árida a velocidades estonteantes, verdadeiros mísseis biológicos, para evitar virar petisco solar. Vasculham a paisagem em busca de qualquer resto orgânico e, quando encontram, trabalham em equipe frenética para transportar o banquete de volta antes que o calor as consuma. Em poucos minutos, realizam o que outros insetos levariam horas. E tudo isso enquanto monitoram a posição do Sol, usando a luz polarizada como uma bússola natural. É tecnologia de ponta embutida na biologia. A navegação é outro show. As Cataglyphs não dependem de rastros de feromônios como suas primas de climas mais amenos. O vento do deserto apagaria qualquer pista em segundos. Elas contam os próprios passos, memorizam a inclinação do terreno, observam as sombras e utilizam padrões de luz invisíveis ao olho humano para jamais se perderem. É um GPS biológico afinado por incontáveis gerações, permitindo que retornem ao lar com uma precisão cirúrgica, mesmo após jornadas de dezenas de metros. Seus ninhos, protegidos sob a areia, com túneis profundos e câmaras ventiladas, são santuários de frescor. Lá dentro, criam as futuras gerações, guardam comida e se reorganizam para enfrentar mais um dia de fornalha. A comunicação é direta, rápida, sem rodeios. Encontrou comida, todas mobilizadas. Nessas colônias, cada indivíduo é uma engrenagem perfeita. Não há tempo para erros, não há espaço para desperdício. O deserto só aceita a perfeição. Ver uma Cataglyphs é testemunhar a mais pura resiliência. Mas se você acha que já viu de tudo em termos de formigas duronas, espere até conhecer a formiga touro da Austrália. No coração selvagem da terra dos cangurus, existe uma formiga que faz qualquer outro inseto parecer um filhote indefeso. Estamos falando da Myrmecia, a verdadeira dona do pedaço.
temida até pelos australianos, e olha que eles estão acostumados com criaturas bizarras. Esqueça aquela imagem da formiguinha pequena e inofensiva. A formiga-touro é o pitbull do mundo dos insetos, ostentando quase 4 centímetros de pura intimidação, com mandíbulas que parecem alicates de precisão e um olhar que, se pudesse, furaria a lente da câmera. Você já viu uma formiga encarar um lagarto e não recuar 1 milímetro? A formiga-touro não só encara, como parte para cima sem pensar 2 vezes. Quando algo ou alguém ousa se aproximar do seu ninho, não há negociação. Ela emerge, ergue-se nas patas traseiras, levanta as antenas como radares de combate e avança. E o mais impressionante, ela não precisa de reforços. Diferente da maioria das formigas, a touro é uma lutadora solitária, preferindo resolver suas pendências cara a cara. E se a intimidação não for suficiente, ela possui um ferrão poderoso, um verdadeiro arsenal de veneno concentrado capaz de infligir uma dor excruciante em qualquer mamífero, inclusive humanos. Há relatos de pessoas que foram parar no hospital após uma única picada. Mas não se engane, elas não são apenas brutamontes, são caçadoras incrivelmente inteligentes. Patrulham seu território com olhos argutos. Aliás, é raro ver uma formiga com uma visão tão desenvolvida. Enxergam suas presas de longe, alteram a trajetória em plena perseguição e não perdem tempo em estratégias de bando. Cada formiga-touro é uma força da natureza por si só, explorando, atacando e defendendo com uma ferocidade singular. E falando em sons do verão australiano, quem nunca ouviu o canto ensurdecedor das cigarras? Elas passam a maior parte de suas vidas escondidas sob a terra, em um ciclo de paciência quase inacreditável, alimentando-se de raízes, esperando anos, até que finalmente emergem para subir nos galhos e soltar aquele som estridente que ecoa por toda parte. É a maratona da vida, arriscando tudo por um breve período de sol, canto e acasalamento. Mas a festa das cigarras raramente dura o quanto elas gostariam. No mesmo cenário, enquanto todos se distraem com a melodia hipnótica, olhos famintos observam das sombras. As formigas-touro. Em segundos, a celebração se transforma em um campo de batalha. Quando uma formiga-touro encontra uma cigarra desatenta, a natureza nos lembra de forma brutal que não existe verão tranquilo no mundo selvagem. Enquanto a cigarra tenta uma resistência desesperada, as formigas-touro já estão sobre ela, suas mandíbulas trabalhando como alicates afiados, rasgando a carapaça, arrancando pedaços. A cena é intensa, um turbilhão de força e velocidade, cada predadora disputando sua parte no banquete. O que antes era um inseto vibrante cantando a plenos pulmões, agora se torna alimento para dezenas de caçadoras implacáveis. Não há tempo para lamentos, não há espaço para hesitação. A natureza, em sua eficiência cruel, transforma qualquer descuido em oportunidade. Em poucos minutos, os restos da cigarra desaparecem no formigueiro, devorados por aquelas que entendem a lei mais fundamental da selva. A vida pode mudar num piscar de olhos. E no balé aéreo sobre rios, lagos e até poças efêmeras do deserto, encontramos a libélula. Com suas asas transparentes que cintilam sobre o sol e um voo que parece desafiar as leis da física, ela é muito mais do que apenas um inseto bonito. Poucos sabem, por exemplo, que a libélula é uma das predadoras mais eficientes do planeta. Sua taxa de sucesso em caçadas supera de leões e tubarões. Quase tudo que ela persegue, ela captura. Ela é uma acrobata aérea incomparável, muda de direção em frações de segundo, voa para trás, paira como um helicóptero e possui uma visão panorâmica de quase 360 graus, graças aos seus olhos compostos gigantescos que dominam a maior parte da cabeça. Outro detalhe surpreendente, a maior parte da vida da libélula acontece debaixo d'água, na forma de uma ninfa voraz, uma caçadora aquática que se alimenta de outros insetos, girinos e até pequenos peixes. Esse estágio submerso pode durar anos. Já a fase adulta, aquela que admiramos voando, é incrivelmente curta, às vezes apenas algumas semanas. Nesse breve intervalo, elas têm uma missão urgente: voar, acasalar e garantir a próxima geração.
Além de sua proeza como caçadoras, as libélulas são cruciais para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos, controlando populações de mosquitos e outras pragas. Vistas de perto, não são apenas belas, são máquinas de caça e sobrevivência, com uma história de vida que desafia a nossa percepção. A natureza, meus amigos, nunca recompensa quem desiste no primeiro obstáculo. O formigueiro cresce sob o sol inclemente, a cigarra canta sua breve canção de vida, a libélula dança no vento com precisão mortal. Cada uma enfrenta seu próprio Everest, cada uma com sua estratégia engenhosa para sobreviver. Às vezes, aquilo que nos parece pequeno, frágil ou insignificante é justamente o que pavimenta o caminho para uma existência inteira de superação. Não existe vitória fácil, nem sobrevivência sem cicatrizes. O deserto, com sua beleza austera e seus desafios implacáveis, nos ensina que persistir é infinitamente mais valioso do que vencer de primeira. E que toda batalha, mesmo a mais invisível aos nossos olhos, conta uma história poderosa de resiliência. Se você, aí do outro lado da tela, já se sentiu pequeno diante dos seus próprios desafios, lembre-se dessas criaturas minúsculas. Elas enfrentam tempestades de areia, calor escaldante e predadores vorazes todos os dias, e continuam. Porque não é o tamanho que define a força, mas a coragem indomável de seguir avançando. No fundo, somos todos viajantes neste grande deserto chamado vida, e cada passo, por menor que seja, tem o poder de transformar tudo à nossa volta. Eu espero do fundo do meu coração que você também persista. Quando mostramos a vida em miniatura aqui no canal, não é apenas sobre biologia curiosa. Queremos acender uma faísca em você. Às vezes, reclamamos por tão pouco e esquecemos que neste exato momento, incontáveis seres neste planeta estão travando batalhas épicas apenas para se manterem vivos. Essa é a grande essência, manter-se firme, mesmo diante das maiores tempestades. E se essa jornada pelo mundo invisível dos gigantes da sobrevivência realmente te tocou e te inspirou, este é o momento. Deixe o seu like com força para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Se ainda não faz parte da nossa incrível comunidade de exploradores, inscreva-se no canal agora mesmo para não perder nenhuma das nossas próximas descobertas. E pode apostar, o que vem por aí é de arrepiar. Compartilhe essa história de superação com amigos e familiares que precisam de um empurrãozinho de coragem. E claro, deixe seu comentário abaixo. Qual dessas criaturas mais te impressionou ou qual lição você leva dessa aventura? Sua opinião é fundamental para nós. Muito obrigado por assistir até aqui, por cada like, cada inscrição e cada comentário. Vocês são a razão de continuarmos explorando. Nos vemos no próximo vídeo.